Fala pessoal, vamos iniciar hoje mais um episódio do nosso ICBM TV e o conteúdo de hoje é musicoterapia comportamental. Agora é o seguinte, a gente vai falar muito sobre isso porque o que tem de gente confundindo ali o musicoterapeuta ABA e musicoterapia comportamental é bem grande. Então hoje, para falar desse assunto, nós convidamos o musicoterapeuta Felipe Gouveia. Ele vai falar um pouco da experiência dele nessa área e depois a gente vai trazer para vocês mais a parte conceitual. Felipe, muito obrigada pelo convite. Pelo convite não, né? Por ter aceitado o convite. Não, eu sou grato, nossa, sem palavras. Sou muito grato pela oportunidade, pelo espaço e acredito que é isso mesmo, né? Em algum momento nós começamos a exercer o trabalho, começamos a falar sobre ele, as oportunidades começam a surgir e você é uma das pessoas que dão essa oportunidade. Então eu sou muito grato mesmo. Que de bom. Verdade. Felipe, fala um pouquinho hoje, o que você está fazendo, tua função, tá na clínica, tá dando aula, qual a sua função como musicoterapeuta hoje? Então, eu exerço meu trabalho como musicoterapeuta, né? Num centro de reabilitação, focado em ABA. É em Santos, né? É na Baixada Santista, né? Eu trabalho em São Vicente, mas tá. há bastantes unidades em outras cidades Certo. também. Mas aí, no caso, eu atuo em São Vicente, em Cubatão, por eles também. E também coordeno o setor. Certo. E aí, no caso, entrei lá como musicoterapeuta e, posteriormente, eu assumi a coordenação do setor de musicoterapia. Sim, legal, interessante. E a clínica, ela é só musicoterapia ou é multidisciplinar? Ela é multi. É multidisciplinar. Então, nós temos físio, fono, TO, acompanhante terapêutico, psicomotricista, entre outras intervenções também. Já receberam estagiários por lá? De musicoterapia, especificamente não, né? Mas de outros setores sim. Já, que geralmente a gente tem o pessoal sempre pedindo graduação e na Baixada Santista, né? Inclusive agora no fórum da PEMESP isso foi uma solicitação, né? Que também dica, né? Então o pessoal já estava pedindo lá e realmente é uma região muito ampla, né? Que ali realmente necessita desse olhar nosso. E o Felipe, pessoal, ele trouxe algumas assim novidades para a musicoterapia e que é a musicoterapia comportamental aplicada. E eu queria que você explicasse como foi que surgiu, de onde veio esse interesse sobre a musicoterapia comportamental e qual foi o processo para você desenvolver. Anterior, acho que eu vou focar um pouquinho antes ainda. Perfeito. Né? Desde quando eu estava na faculdade, eu já tinha a intenção de seguir a carreira acadêmica. E eu tinha uma ideia já bem fixada, né, de pegar aspectos da musicoterapia receptiva e fazer uma pós de massoterapia e juntar esses elementos, né? Então, assim que eu terminei a faculdade, já ingressei na pós e falei, agora já vou fazer o mestrado. Aí, no meio desse processo todo, surgiu essa oportunidade de trabalhar numa clínica comportamental, o que até então, para mim, era desconhecido. E aí, o que acontece? Quando eu fui fazer entrevista, que me falaram, olha, uma clínica ABA, funciona assim, 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 assim. Já ouviu falar de ABA alguma vez? Aí eu pensei de falar pra moça, né, que fez a entrevista comigo, falar de ABA só a banda, né? Mas aí eu precisava do emprego, falei, não, eu não sei nada, mas estou disposto a aprender, né? E, de fato, foi uma grande mudança de realidade para mim, porque em todo o meu histórico até então, eu fiz os 4 anos de faculdade, mas eu trabalhei num projeto de musicoterapia com foco mais no social. Fiquei praticamente todo o tempo de faculdade lá e mais um pouquinho. Nessa época, quem me acolheu foi o Dr. Igor Ortega, né, que foi o meu coordenador, me ensinou demais. Por lá passou vários musicoterapeutas, então eu tive contato assim com outras instituições, né, CAPs, ONGs, nós tínhamos o nosso próprio local de atendimento. Então, em termos de vivência, eu estava me sentindo preparado, né? Até porque lá no projeto eu fazia de tudo, né? Ligava para os pais, montava planilha, fazia anamnese, atendia junto. Então, era pau para toda obra. Então, quando eu fui cair num outro ambiente de trabalho, para mim foi um choque muito grande. Muito grande. Diferente de tudo que eu tinha vivido até então. Mas também foi uma grande oportunidade na minha vida. Claro. Eu falei, olha, então eu desisto ou eu vou para cima. E eu fui para cima.
E a primeira coisa que eu tive que reconhecer foi que eu precisava conhecer mais sobre musicoterapia e as outras áreas. Foi aí que eu busquei uma coisa muito importante, fazer supervisão. Exatamente. Né? Separar ali todo mês um dinheirinho para fazer a supervisão, Sim. cursos, né? Então, na época éramos poucos musicoterapeutas, no caso o Leonardo Brum, o Daniel, o Heber Teixeira e eu. E aí depois foram entrando outros. E aí nesse comecinho nós começamos a nos juntar para fazer curso, um ajudar o outro mesmo, literalmente. Porque como era tudo muito novo, o setor ainda tinha muito a ser carpinado, vamos colocar assim, né? Sim. E de acordo com que nós fomos nos esforçando, os nossos superiores também foram dando oportunidade para a gente crescer dentro, sabe? Isso é muito importante. Para trazer uma avaliação, um instrumento avaliativo, uma anamnese. Então, foi um momento assim, de muitas descobertas. E aí eu entendi que, assim, olha, não tem muitas coisas de musicoterapia com análise do comportamento. Então, o Gatino sempre falou para mim, quando você vê que um terreno ele está vazio, é ali que você tem que ir lá e plantar, né? É a oportunidade. E foi o que nós fizemos, né? Lógico que isso já foi há anos atrás. Então, hoje, quando eu paro para fazer uma reflexão, não só eu desenvolvi o meu protocolo, como o Weber também está escrevendo o protocolo dele, o Léo também tem os materiais dele, né? Então, você vê o próprio ambiente, né, nos levou Legal. a esse caminho. Porque todo mundo aplicava avaliação, todo mundo estava com seus documentos em dia. Aí eu pensava assim, mas e eu? Ah, tá, tem a Intap, né? Então vou me apoiar nela. Então, inicialmente me ajudou bastante, mas eu também entendi que eu precisava de mais elementos. Então, eu não comecei, eu chego aqui e vou criar um protocolo. Nunca passou isso pela minha cabeça. Na verdade, eu estava de frente com os meus pacientes, eu entendi que eu precisava aprender para poder dar a eles o que eles precisavam. E isso tinha que ser por meio de estudo. Então, eu fui juntando as peças. Eu tenho a Intap. Eles têm o VibMap. Mas tem a anamnese, tem planejamento terapêutico, tem isso, tem checklist, tem aquilo. Então, na verdade, eu falo que eu não criei nada, né? Na verdade, eu peguei os elementos que já estavam dentro do meu ambiente, comecei a fazer uma adaptação ao longo dos anos com a supervisão do Gatino, que eu sou eternamente grato. O protocolo tomou uma característica própria, né? E aí, em algum momento, ele falou, olha, agora você tem que passar a régua e vamos validar isso daí. Porque a gente sempre continua alimentando cada vez mais, revisando. Então, o que tem hoje do protocolo é onde eu parei e falei, ok, então vou validar isso daqui. Isso não significa que os planos encerraram, né? Há muitas ideias. Claro. E quando eu percebo que os outros musicoterapeutas também estão fazendo o seu trabalho, desenvolvendo materiais, legal. Porque outras lacunas também estão sendo preenchidas, né? Legal. E fala um pouco como que funciona o protocolo que você criou, o nome que você dá, como que funciona, a primeira etapa, a segunda, em qual momento se utiliza. Explica um pouco para a gente. Depois que ela deixou de ser uma adaptação da Intap, ela precisou de um nome, né? Aí eu quebrei muita cabeça em relação a isso. Porque quando a gente fala de musicoterapia comportamental, existem várias intervenções dentro dela, né? Exatamente. E aí quando você vai lá atrás, né, você vê que lá na década de 50, 60, já houve autores, né, que não surgiu exatamente com o nome de musicoterapia comportamental, né, que depois, com Clifford Madsen, que ele foi o cara que patenteou esse nome, vamos dizer assim, né, e aí depois vem a NMT também, que ela segue um viés comportamental, que é a musicoterapia neurológica. Então já tem outros autores, já tem outras intervenções. Aí eu falei, então eu tenho que pensar num nome que seja parte aqui da nossa realidade, né? E aí eu pensei nesse nome, que musicoterapia comportamental aplicada. Já que ela tem, né, elementos da aba dentro dela, né? Que é análise aplicada, né? Que vem da análise do comportamento. Sim. Né? Então, eu segui mais ou menos esse raciocínio. E aí o protocolo, ele tem várias etapas, né? Ele passa primeiramente por um checklist, no qual o musicoterapeuta ele vai fazer uma correlação das habilidades já traçando musicoterapia com análise do comportamento. Então, quando eu vejo lá algo relacionado à imitação motora na musicoterapia, eu linko com, né, esse aspecto da aba.
Quando eu vejo alguma característica relacionada a segmento de instrução com os instrumentos musicais, né, eu já linko com o operante ouvinte, né? Então, aí depois você vira a página, é mais focado no comportamento verbal, dos operantes verbais. Certo. Né? Então, em relação se ele canta, né, vai estar a imitação. Quero saber se ele imita ou entoar, né? Então vai para o ecóico, né? O cantar, completar, intraverbal, né? Se ele pede música, mando. Se ele pede instrumento, mando. Se ele nomeia timbres, tato. Então eu fui, né, discriminando e fui fazendo esse vínculo com os operantes verbais também, né? Então uma parte é mais focada, né, nos comportamentos operantes, né? E a outra parte é mais focada nos operantes verbais. Legal. E aí tem aquela velha questão, que isso aí, sempre nos grupos a gente vê essa discussão, né? Ah, você é um musicoterapeuta, ABA, você é um fonoaudiólogo, ABA, né? E quando as pessoas confundem, porque você tem que ter uma especialização em ABA para atuar nas clínicas que tem análise do comportamento e acaba confundindo como se nós fôssemos um profissional ABA, né? E não é isso. Então, se você pudesse também trazer o porquê que não é musicoterapeuta ABA, né? Porque são duas coisas muito diferentes, porém trabalhando no mesmo contexto, mas explicar para o pessoal que geralmente, eu não sei se você acompanha também, mas geralmente tem essas discussões aí no grupo, né? Porque eu sou musicoterapeuta ABA, então não é bem por aí. Sim. Já escutei coisas do tipo também, né? Olha, ao meu ver é muito fácil responder isso. Eu pergunto, o que está no teu diploma? Musicoterapeuta, então você é musicoterapeuta. Nós conseguimos resolver muitas das nossas problemáticas em relação às discussões quando separamos as coisas. Então, assim, como as outras intervenções, a musicoterapia ela também tem, né, metodologias, abordagens, modelos, orientações. Então, a conversa ela tem que ser pautada a partir de uma dialética que haja qualidade. Então, assim, não adianta você pegar duas coisas distintas, duas pessoas que têm visões totalmente distintas e tentar fazer elas concordarem. Exato. Então, assim, de que ângulo você está discutindo isso? Então, a musicoterapia também tem seu viés comportamental. Como eu falei lá atrás, tem seus autores, né? Tem modelo de intervenção. Então, por ser uma ciência, ela não para. Ela também está em desenvolvimento. Então, o que acontece hoje? Né? Nós estudamos sobre o passado, é importante saber o que tem hoje também, né? E o que está em desenvolvimento. O meu trabalho é um dos que está em desenvolvimento. Mas é apenas mais um. Sabe? Exato. Então, quando você entende, então existe musicoterapia comportamental, então quando você estuda sobre, você faz formações sobre, você pode falar, eu sou um musicoterapeuta que segue o viés comportamental, né? Se quiser ser denominado assim, eu acho que está tudo bem, né? Mas quando utilizado de uma maneira um pouco mais, talvez capciosa, né? Você é ABA, não. A ABA, ela permite, né, ser estudada por uma gama grande de profissionais, né? Não só da área da saúde, né? E você pega aquilo ali e agrega. Por isso que eu falo, o meu trabalho ele é de musicoterapia que contém elementos da ABA. Para quê? Para que o musicoterapeuta ele possa amanhã estar dentro desse ambiente clínico e saber dialogar com os outros profissionais e também fazer um trabalho em conjunto com eles. E aí independe se é interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Sim. E aí entra a importância do musicoterapeuta estar ali inserido naquele ambiente, porque uma equipe alinhada faz diferença na evolução do paciente, né? Com certeza. Porque também é isso mesmo que o Felipe está trazendo. Não tem como. Musicoterapia é uma ciência, ABA é outra ciência. Mas não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo, porém você tem como adaptar um ao outro, né? Então, exato. Que aí você... vou dar um exemplo aqui. Você coloca um objetivo terapêutico para trabalhar na musicoterapia e o terapeuta ABA vai fazer outro tipo de protocolo. Então, isso cada um vai para um lado e o paciente fica literalmente com os dois braços estendidos sem saber para qual lado vai. Então, essa é a importância de trabalhar junto, né? Então, também não adianta a gente colocar
dentro de uma clínica multiprofissional que trabalha a aba, a gente trazer, sei lá, a musicoterapia social ou a musicoterapia biomédica, porque não faz muito sentido dentro do ambiente clínico que você está, diferente de você ter o seu consultório, né? Então, Exatamente. é generalista, você atende ali o que você escolheu atender, mas quando você está no ambiente clínico, a equipe precisa estar falando a mesma língua, a estrutura do ambiente, né, que você está inserido, e parte de você, se você vai fazer parte disso ou não. Eu acredito que nós temos que levar o que podemos fazer. Exato. Sabe? Porque ninguém ali é musicoterapeuta. Então tá tudo bem eles não saberem o que é musicoterapia. Então cabe você levar o que é musicoterapia. Exato. E obviamente que outras pautas também surgem, tipo, mas às vezes a outra terapia usa música também. Mas tem procedimentos que você faz que é parecido com o que eles fazem. Então, é saber separar, né? O que é musicoterapia e o que é aquela intervenção. Exato. Né? A música, pelo menos assim, na minha humilde compreensão, a música ela pertence ao ser humano, né? Então, se a fonoaudióloga está com uma criança e ela vai utilizar uma música específica para facilitar o processo dela, eu entendo que aquilo entra num contexto de reforçamento, de engajamento. Está tudo bem, né? Você vai excluir a música da vida daquela criança porque você quer ir lá e fazer esse corte, a música só do musicoterapeuta. Ouvir música e ouvir meramente a música é uma recriação. Exato. Né? Então, assim, o que difere isso da musicoterapia? É que o musicoterapeuta ele é o único indivíduo que deve ter o conhecimento de causa para pegar os elementos que constituem a música e fazer esse recorte para realizar a habilitação ou a reabilitação ou a promoção de saúde. Eu acho também que entra naquela situação. A gente tem que entender que entre a música e a musicoterapia não está um sinal de igual, está um sinal de versus, né? Exatamente. Então, são coisas diferentes e que não há problema o uso da música, mas a musicoterapia, ela não, aí como você já bem trouxe, ela não é um método, ela não é uma técnica, ela é uma ciência que engloba várias coisas e que se utiliza de modo principal, lógico, que a música, porém não exclusivamente do profissional. Então, a musicoterapia é exclusiva do musicoterapeuta. A música é para todos, né? E o próprio Bruxa fala, né? Qualquer ato com a música é uma experiência musical. Exato. Né? Então, assim, o musicoterapeuta ele tem que tornar isso uma intervenção terapêutica. Exatamente. Por isso, o conhecimento de causa. Né? E se a musicoterapia ela é ciência, então nós temos que aplicar isso com conhecimento de causa. Sim. Né? Quando também feita de maneira aleatória, não é musicoterapia. Né? Podemos ter todos os diplomas do mundo, mas se você faz de maneira aleatória, não é musicoterapia. Exato. Né? Se não existe um processo, um tratamento de fato, não tem como. Exatamente. Perfeito. Né? Vamos encerrar esse bloco. Daqui a pouco a gente volta no próximo. Voltamos ao segundo bloco e agora nesse bloco em especial a gente vai trazer sobre o MCA. O que é o MCA? Bom, é um protocolo de musicoterapia, né, no viés comportamental que contém elementos da análise do comportamento aplicada, né? Então, como que funciona assim? Explica pra gente, tem quantas etapas? Qual a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira? Explica para o público entender como funciona. Sim. Primeiramente, tem um checklist, né, para você poder filtrar as habilidades que são consistentes, inconsistentes e ausentes, né? Aquilo que você mostrar inconsistente ou ausente, e já nessa etapa já tem um emparelhamento de elementos da musicoterapia com a análise de comportamento aplicada, você vai depois para uma avaliação quantitativa, porque você vai exportar do checklist aquela habilidade que está inconsistente ou ausente e você vai levar para lá para você poder quantificar ela. Então, a partir desse momento, você já vai ter dados para você poder montar o planejamento terapêutico individual, que é o PTI. Legal. Né? O que vai no PTI? Né? Tá. Então, ali ele já vai te dar o norte e já vai te dar os estímulos para você poder transferir para o PTI. Automaticamente, você já vai ter elementos para poder já colocar dentro da escala o antes, né? E depois tem o depois. Você já vai ter os elementos para poder montar a folha de registro. Né? Então, as folhas de registro tem a folha de rosto, que vai conter ali os primeiros dados, né?
Depois vai ter a folha de tentativas e erro, então você vai estar marcando ali cada uma das tentativas. Você já vai dar o percentual, dali você já vai levar para um gráfico específico, né? Depois de todo esse processo, você já vai ter em mãos todos os dados para poder computar o depois. Você não vai precisar gastar uma sessão para saber como que a criança está, para você reavaliar. Não, você já vai ter todos os dados, por isso que eu chamo de reavaliação técnica. Perfeito. Você pega todos os dados, ela já alcançou ali os objetivos, às vezes parcialmente, né? Cada caso é um caso. Raramente não, porque acontece também, óbvio. Somos seres humanos, todos nós. E aí você já tem, né, um gráfico específico, né, que aquelas habilidades partiram de zero, e vai ter um gráfico geral, que vai ter o antes e o depois. Por fim, tu faz um relatório final, para poder estar encerrando isso. Mas, um dos principais elementos é o manual de aplicação de atividades estruturadas. Então, assim, como que eu vou montar o meu PTI? Tá, você já aplicou a avaliação, então você sabe que você vai montar um treino específico para imitação motora, com um instrumento musical, em 2 passos, né? Então, você já vai ter o texto pronto. Você vai colocar o texto dentro do PTI, já está na ordem, já está com as técnicas da musicoterapia, com a estratégia da análise do comportamento, né? Já está feito, está pronto, é Ctrl+C, Ctrl+V, só fazer alguns pequenos ajustes, que é em relação à quantidade de passos que você vai estar fazendo de imitação ou de segmento de instrução. Vai mudar o quê? O nome das músicas, né? O nome dos instrumentos utilizados. Essa parte, ela sempre vai ter que ser reajustada. Mas o grosso, né, que vai ser o embasamento teórico, o texto com a finalidade de cada coluna já está pronto. Legal. Depois de passado aí um tempo de intervenção, geralmente a gente coloca 6 meses, 12 meses, mas às vezes a criança ela alcança antes também, e está tudo bem. Tá. Você já vai lá no resultados e coloca. E aí a gente consegue fazer uma progressão, vamos supor, 6 meses eu refaço, daqui a 1 ano refaço de novo, ou a gente tem só um período de avaliação? Não, o checklist, como ele é bem extenso, ele vai te dar uma gama grande de possibilidades. Foi interessante você entrar nisso. Por quê? Quando eu faço a avaliação, eu posso identificar várias lacunas. Ok, eu consigo trabalhar todas de uma vez? Não. Eu tenho tempo hábil para fazer isso? Também não. Porque assim, cada instituição vai te dar um tempo para você trabalhar com um aprendiz. Então, muitos musicoterapeutas atendem aquela criança uma vez na semana. Em outros lugares, 2 vezes. Certo. Já muda o resultado. É verdade. Quando você tem o seu próprio espaço, você pode até colocar 2, 3 vezes, mas, né? Enfim. Então, e cada criança também vai ter a sua evolução individual. Então, é legal você fazer uma reavaliação a cada 6 meses ou 1 ano. Né? Até porque algumas lacunas que pode constar inicialmente no checklist, vai 1 ano depois, você vai lá e aplica o checklist novamente. Ela pode já ter suprido isso, porque ela também passa por outras intervenções, ela também está ganhando outras habilidades, essas habilidades estão sendo generalizadas. Né? Dentro do próprio os ambientes que ela frequenta, ela também vai interagindo e vai ganhando novas habilidades. Então é legal aí, dentro de um prazo de 6 meses, 1 ano, você está passando o material de novo para você ver, né, o que ela evoluiu naquilo que você não computou. Porque o que você já trabalhou e computou, você vai voltar lá e você já vai colocar que ela tem. Exato. Mas no que ela pode te surpreender? Né? Nas outras habilidades que você não teve tempo de trabalhar. Ela pode sim trazer evoluções. E aí você fica atualizado em relação ao caso. E isso é interessante também, né, Felipe? Que eu acho que até agora, vamos dizer até 2 anos atrás, assim, era muito focado a formação do musicoterapeuta. Então, quais cursos de formação? E a gente estava esquecendo que a formação ela é generalista, né? Então, e como você mesmo falou lá no início, você foi para um lado na faculdade, né? Que você estava trabalhando em uma outra área da musicoterapia, e quando você foi para o mercado de trabalho, era uma outra área que você não tinha tido uma experiência. Então, se a gente tem uma especialização para o musicoterapeuta nessa área, certamente vai ser mais fácil dele trabalhar nessa área. Então, exatamente, a gente começou, pelo ICBM, trazer especializações, né, para musicoterapeutas. Então, vibroacústica, na neuroreabilitação,
Nossa, então, tanto curso que eu até esqueço. No transtorno do espectro autista, avaliação em musicoterapia, enfim, são diversos os cursos. E essa área é uma área que a gente não tinha curso ainda, né? Então, o Felipe, ele trouxe essa sugestão de curso, né? E agora a gente abriu a musicoterapia comportamental no contexto clínico. Então, esse curso já está com inscrições abertas. O Felipe Gouveia é o nosso coordenador do curso. E aí, eu acho que tem pergunta. Vê aí, Podboss, se temos perguntas, que eu acho que tem uma pergunta exatamente relacionada a isso, que a gente aproveita e já usa a pergunta do pessoal do Instagram. Então, se você puder explicar para a gente qual o conteúdo desse curso, né? Mas, primeiramente, o curso ele é para musicoterapeutas, né? Isso. Então, o nome do curso de pós-graduação é Musicoterapia Comportamental no Contexto Clínico. Então, para você fazer musicoterapia, você tem que ser musicoterapeuta. Logo, as especializações elas são exclusivas para musicoterapeutas. Explica para a gente mais ou menos a estrutura do curso, como que você pensou. Sim. Então, o curso, ele tem, né, como pauta o ensino do protocolo MCA, mas antes disso, até em conversa mesmo com o Paulo Luque, né, que, poxa, muito grato pela comunicação generosa, ele falou, Fê, que tal a gente preparar eles antes de chegar no protocolo? Aí já me veio várias ideias, falei, então já vou chamar fulano, bertano, ciclano, por quê? Nós podemos trazer algumas atualizações e coisas que acontecem dentro do nosso ambiente clínico. Exato. Né? Então, que tal dar uma boa pincelada na parte do contexto histórico da musicoterapia comportamental? Né? Que tal dar uma olhada nos instrumentos avaliativos, no histórico dos instrumentos avaliativos que temos, mas nos atuais que estão saindo? Que tal também falar sobre comportamentos que são desafiadores? Né? Sim. Falar sobre a rotina do musicoterapeuta dentro de uma clínica comportamental? O que ele tem que aprender ali? Como que é a rotina? O que ele tem que fazer? Né? Então, todos esses detalhes que fazem parte, não só da minha rotina, como de muitos outros que eu conheço também, é muito legal de ser levado para a galera que está se formando, né? Acabou de se formar, porque a especialização que ela vai te dar o norte. A faculdade ela vai te dar o todo. Exato. Né? Mas é a especialização que vai nortear o seu trabalho, né? E possivelmente o caminho que você vai seguir. Então é legal você já adentrar e saber como que funciona, para você não ter a experiência de cair num outro âmbito e ter esse susto. E às vezes o susto ele pode te trazer uma impressão negativa. E na verdade... Não é, né? Não é. Exato. Né? Na verdade pode ser uma grande descoberta. Exato. Então hoje, né, só abrindo um parênteses aqui, a galera pode escolher, quero ir para a área hospitalar, não, quero ir para a comportamental, né? Quero trabalhar com idosos, né? Aí nisso você tem a gerontologia, né? E outras possibilidades também. Então, é muito legal que hoje o musicoterapeuta ele tem essa oportunidade. Acho que na nossa época de formação isso não era tão evidente assim. Sabíamos que tinha alguns modelos, alguns métodos, algumas coisas, mas era muito distante, né? Exato. Quer fazer um DIM? Na onde? North Hobson? Na onde? O mais próximo aqui era a Argentina, né? Que com certeza também não era barato. Não mesmo. Né? Então hoje as coisas estão mais acessíveis e também graças ao contexto do online também. Exato. Né? Que facilita. Eu sempre pensei assim, acho que tudo bem, tem matérias que você pode abrir o computador e assistir da tua casa. Como tem coisa que é presencial também. Né? A especialização ela vai trazer isso. Então os conteúdos que são online vão ser ao vivo, obviamente, mas haverá momentos também que vai ser presencial com os professores, né, para poder isso ter essa interação. Isso é importante a gente falar também, vivência. Que nesse curso são 3 aulas presenciais. São 3 encontros presenciais. Então, só que eles não são logo no início. Então, você tem 1 ano aí, o curso ele tem uma duração de 16 meses. No caso, vão ser 17, porque tem o mês de dezembro a gente não tem aula. Então, são quase 2 anos aí de curso. Então, você tem tempo para se programar para vir para São Paulo, né? Porque o pessoal todo o Brasil acaba fazendo a inscrição, então as aulas são ao vivo, mas tem 3 encontros que vão ser presenciais, né? Exatamente. Então, né, a primeira parte, vamos dizer assim, da especialização vai ter essa preocupação, né, de poder proporcionar ao musicoterapeuta um bom embasamento,
com conteúdos atualizados, com uma galera que está fazendo um trabalho no hoje também. Isso inclui o Weber Teixeira, isso envolve o Félix, Rodrigo Félix também, que tem um trabalho absurdo, que também vai ter um módulo especial para falar no contexto social. Sim. Né? O Murilo Tax, que está comigo, sempre parceirão, já de muitos anos. Até falo que se hoje o trabalho tem o refinamento que tem e que ainda vamos continuar a buscar, porque o cara está do meu lado ali, lendo os materiais, dando opinião, indo comigo, sabe? Testando junto. Então, sem palavras, né? E quem tem QR Code aí na tela? Pode, boss. Então, assim, tem uma aba que é só professores. Então, Ótimo. se você quiser, aponta a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela, e aí vocês têm uma aba que é só professores. Ali tem um mini currículo de cada professor, a fotinha Legal. deles, já para vocês irem conhecendo quem são os professores desse curso, A né? galera da pesada. É da pesada. Isso é verdade. Quando vocês me deram a liberdade de poder escolher os professores, falei, vixe, vai ser difícil, hein? Porque tem uma galera boa, né? Não dá para incluir todo mundo. O problema não é achar professor, é escolher um só professor, né? Exatamente, né? A gente tem assim, eu acho que na atualidade a musicoterapia brasileira, ela ganhou um peso muito grande. Eu acho que ela é muito bem vista, não só na América Latina, mas eu acho que em todo o mundo. Hoje, a organização que a gente tem aqui, tanto política, né, quanto na parte clínica e na parte de pesquisa, ela é muito, muito, muito forte mesmo. Então, isso é interessante, assim, a gente hoje não precisar caçar professor para uma disciplina, e sim escolher qual deles vai ter ou a disponibilidade ou o acesso, porque a gente tem assim, referências mesmo mundiais aqui no Brasil. Tem outra pergunta aí, Pod Boss? É o nosso Pod Boss, né? Já percebi. Chique o menino. Cadê? Eu acho que é outra? Tá. Eita, essa aqui tem um monte num só. Ao final do curso, eu serei um musicoterapeuta que entende de ABA ou um terapeuta ABA que sabe usar música? O curso garante que a identidade e a essência da musicoterapia sejam preservadas nessa integração? Interessante, hein? Sem sombra de dúvidas. A ideia é que o musicoterapeuta ele possa trabalhar com maior liberdade. E isso também vai te abrir um novo horizonte de compreensão. Tem muitas coisas que nós já vimos na musicoterapia que, nossa, como isso é compatível com a análise do comportamento? Como que eu nunca pensei nisso? Né? Então, como eu falei, no próprio manual de aplicação de atividade estruturada, você vai ver que tudo que está relacionado à musicoterapia e seus elementos musicais. Inclusive, experiências musicais e técnicas de musicoterapia. É que ela vai utilizar estratégia da ABA, no caso, o protocolo ele é pautado em cima do DTT, que é o ensino por tentativa discreta, porque a ABA ela tem outros tipos de estratégias de intervenção também. E quando você vai realizar qualquer pesquisa, é importante você focar em algo, né? Você quer focar em tudo e não dá para terminar nada, Exato. né? Então, o protocolo ele é focado no ensino por tentativa discreta e tem todo o embasamento na parte da musicoterapia. Então, você vai ser um musicoterapeuta que vai aprofundar o seu conhecimento. E espero que esse aprofundamento seja bastante enriquecedor, porque tem uma galera muito boa para trazer vários módulos ao curso. Inclusive, teve um dos professores que falou assim, eu até queria fazer esse curso aí. Até eu queria. É lógico, né? Porque vai ter outros professores agregando demais. Eu vou ter o privilégio de ver todas as aulas. Eu vou estar lá anotando lá. Não, e o Mauro trouxe, quando ele foi falar como ele criou o curso de musicoterapia na gerontogeriatria, ele falou que ele criou o curso pensando num curso que ele queria fazer. Eu tive essa oportunidade. Exatamente. Escrever essa ementa foi uma das coisas mais felizes da minha vida. Eu nunca escrevi uma ementa na vida, então vai até agora. Se nunca tinha feito, agora vai. E, então, assim, eu acho que... Não, é isso, né? No final do curso, você será um musicoterapeuta com especialização em musicoterapia comportamental aplicada. E eu consegui convidar especialista. Um psicólogo que tem especialização no grupo método em análise do comportamento, tem um conhecimento absurdo, ele amou a ideia. Eu falei, é você. Legal. É importante, né? Nós termos uma galera que seja
que tem bastante conhecimento, né, de suas próprias áreas. Lógico, eu estudo sobre análise de comportamento, eu leio, eu escuto algumas coisas, mas eu sou musicoterapeuta. Exato, entende? perfeito. Então, se eu quero alguém para estar falando de aba com muita qualidade, com profundidade, eu tenho que escolher alguém que é do nicho. Que é da área, exato. Perfeitamente. Até é uma questão de respeito também, né? Exato. Saber que vai ter um profissional ali que vai estar falando com propriedade, que tem muitas formações em relação a isso. Até porque, assim, se a gente está falando de musicoterapia e dentro desse contexto do comportamento, é lógico que a gente vai falar sobre aba. Então, primeiro eu entendo o que é o comportamento, o que é a análise do comportamento, para que depois eu possa saber como usar na minha área, né? Então, são situações que eu sempre falo que quando a gente vai trabalhar ou dentro da pesquisa, ou escrever um artigo, dar aula, eu acho que você sempre tem que vir, é como se fosse o mundo, continente. Depois você vai falar do país, depois da região e depois da cidade, que é exatamente o que a gente quer trazer. Porque se para eu trazer a cidade, precisa trazer o contexto em que ela está inserida, como funciona, outras coisas assim. Exatamente. Então é sempre importante a gente afunilar isso. Então não tem como eu trazer o mundo sem trazer, nesse caso da pós, não tem como eu trazer um mundo sem trazer uma pessoa que saiba de análise de comportamento. Exatamente. Não dá para explicar sem isso. Pode falar. Não, e uma coisa, né? Quando eu tenho uma ideia assim, quando eu acredito muito nisso, já aconteceu, acho que acontece com todo mundo, de alguém não acreditar ou te desmotivar, né? Porque às vezes você é a primeira pessoa que está tendo aquela ideia, ou talvez por conta da tua rotina. Mas você não vai dar conta de fazer isso. Aí que você fala, agora que eu vou mesmo. Agora eu vou mesmo, agora né? que E assim, né? Só para escrever o protocolo foram pelo menos 3 anos de intensa escrita e revisão. Né? Então, assim, eu sei que ao longo desse processo teve pessoas que não acreditaram, teve pessoas que acreditaram, teve pessoas que torceram o nariz. Isso daí não é um protocolo. Mas parte de uma folha em branco, né? Ele não nasceu assim. É lógico. Sabe? Mas eu sempre fui muito confiante onde eu ia chegar. E eu escolhi pessoas boas para estar ao meu lado. O protocolo não seria o que é se não fosse a ajuda do Gatino. Sim. Ele supervisiona há tantos anos. Sim. Que, aliás, me aconselhou, procura a Natália, vai lá, procura ela. Ela abre portas, ela vai, com certeza, ela vai te ouvir. Eu falei, poxa, porque até assim, eu vou tentar, né? Vamos lá, vou ver o que eu consigo. Exatamente, sabe? Como devo muito também a outros musicoterapeutas, mas eu escutei muito isso assim, suas ideias, você está querendo, isso daí você tirou da sua cabeça. Eu falei, mas aquele protocolo que você pega lá, que está em inglês, de fulano, bertano, que é tudo chique, foi um cara que também passou com certeza pelas mesmas coisas. Todo instrumento avaliativo nasceu a partir de uma necessidade. Claro. A galera fala do North Robbins. Um monte de coisa, né? Mas o que eles passaram? O que eles carpinaram lá atrás? Claro. Muitas das vezes, eles não eram bem recebidos. Sim. Então, a galera só olha para a glória porque já tem um histórico. Sim. Né? Mas quem passou pelo caminho das pedras, sabe? E né? isso é que eu importante. Eu vou fazer um mestrado e vou validar esse negócio. Vou validar esse negócio aqui. E na hora quando o Felipe veio até mim, ele falou, olha, o Gatino pediu para eu te procurar e tudo, que o Gatino também já conhece o nosso trabalho, é muito parceiro também do nosso trabalho. Então, eu falei para o Felipe, Felipe, aqui é autonomia e portas abertas o tempo todo. Né? Então, é claro que eu sempre falo assim, se o trabalho tiver qualidade, vem, porque a gente é bem exigente assim nesse sentido. Então, não é um curso, nenhum curso nosso não é daquele que você vai ficar assistindo a hora que quer, quando bem quiser, e vai fazer qualquer prova lá, e depois, com 6 meses, tem seu certificado. O nosso curso, eles são bem extensos, são puxados, porque toda semana você tem que estar presente ali na sala virtual, e tem os trabalhos para fazer e tudo. Então, assim, eu sempre falo, se você está disposto e quer crescer e aprender, você vem. Se tiver assim, não tenho tempo, está puxado, tem muito artigo para ler, então nem faz inscrição, porque não vale a pena. A gente não trabalha dessa forma, até porque é como você falou, a construção desse trabalho ele vem de muitos anos, então não vou abrir mão disso, né?
E a Med Música, muita gente falou que essas são as ideias, o Centro Biomédico da Música também, o Instituto CBM de Educação, passei por tudo isso. E é engraçado, né? Às vezes, os que mais criticam são do nosso meio mesmo ali, né? Ao invés de chegar junto e agregar. Sim. Por isso que eu, como eu falo, assim, eu tinha uma determinação muito grande. Então, quando eu tenho a ideia e eu quero fazer, você acredita eu não nisso? estou nem aí se alguém não quer, se não acredita. Eu estou pouco me lixando para opiniões, assim, eu sou muito determinada. E por isso que, quando eu vejo alguém passando por isso, eu sou a primeira a querer acolher. Justamente porque eu sei o tanto de porrada que a gente pega, né? De pessoas que às vezes não agregaram absolutamente nada, né? Então, é sempre aquilo. Vou esperar alguém fazer alguma coisa para eu criticar, porque a minha função é só aqui ficar criticando. Literalmente o hater, né? Então, para mim foi uma alegria, porque é um curso que a gente não tinha também, imagina. E é uma área que, apesar de eu ter a clínica e tudo, às vezes eu sou expulsa da clínica, né? Porque eles estão fazendo um protocolo de um tipo de comportamento, eu vou lá e estrago porque eu deixo a criança fazer algo que não era naquele momento. Então, imagina que eu tenho para falar, né? Se eu estrago o povo aqui, né? Então, acho que não seria muito bem visto, não. Mas muito obrigada por ter aceitado, né, topar fazer uma pós-graduação mesmo nessa área. Eu pensei que um dia ia ter uma pós-graduação. Fico muito então, eu falei para ele assim, Felipe, vamos fazer uma pós disso aí, imagina, tem tanta coisa legal, acho que dentro de um curso pequeno não dá. E aí agora a gente está no período de novembro e é obrigatório aí, né, o povo fica obrigando a gente a fazer Black Friday, essas coisas, e aí o nosso Pod Boss aí desenvolveu uma campanha chamada CBM Select. Então, todo mundo que fizer a inscrição de agora até o dia 30 de novembro, tá com 10% de desconto em todas as parcelas aí. Então, tem um desconto bom rolando aí para quem fizer até essa época e as aulas começam em janeiro, né? Então, 2026 já começa aí com tudo. E para finalizar esse bloco, só cita, assim, pontualmente, assim, os professores e a área de cada um. A gente tem o Gatino, acho que o Gatino meio que dispensa apresentações, né? O Gatino é muito conhecido, principalmente no meio da musicoterapia, mas fora também. Então, o Gatino foi uma pessoa que desbravou o mundo, né? Então, certamente também capinou muita coisa. Com certeza. Nadou muito para atravessar o oceano, né? Com certeza. Então, Gatino é um. Aí nós temos o Leonardo Brum. Isso. Né? O Leonardo Brum trabalha lá. Hoje o Léo está trabalhando em outros espaços, né? Tá. Hoje, creio que ele tem uma gama maior de trabalhos, né? Mas já passou. Aliás, ele me deu treinamento quando eu fui trabalhar, né? Legal, legal. Quem mais? Temos o Weber Teixeira. Temos o Weber. Cadê? O Léo tá só mudando de nome ali. Esse menino lindo. Esse menino lindo demais. O Weber demais. Teixeira também, muitos anos de prática. Ele fez FMU também? Fez, todos nós FMU também. Todos são crias da FMU. Acho que só o Félix que não, né? O Félix é Fortaleza, O Félix é Ceará. Infelizmente, assim, eu posso apresentar o Rodrigo Félix? É o que menos seria interessante apresentar, porque esse cara... Deixa eu deixar a foto dele aí para as pessoas conhecerem. Esse cara é um cara que ele poderia ser muito melhor do que ele é, entendeu? Só que, infelizmente, ele tem a infeliz escolha de torcer para o Ceará. Entendeu? Então, assim, eu poderia apresentar ele melhor, mas não tem como, porque toda vez que o meu time está perdendo, ele vem me encher o saco, entendeu? Então, apresenta você, porque se eu for falar dele, não vou falar coisas muito boas, assim, sabe? Não, o Rodrigo, ele é muito querido. A gente já se encontrou algumas vezes em cursos, né? Sim. E por conta agora da escrita da Ementa, a gente conversou um pouquinho mais, vem desenvolvendo um trabalho também muito lindo na parte social. Foi um cara que também encontrou uma lacuna que precisava ser preenchida e está desenvolvendo um trabalho muito lindo. Então, ele vai estar trazendo um módulo focado nisso daí, com muito conteúdo, com muitas coisas bacanas também. O Weber, ele também está desenvolvendo um protocolo, então ele ficou encarregado de falar sobre o módulo que vai estar abordando os instrumentos avaliativos, porque ele também vai poder ter um momento para ele poder falar
do instrumento que ele está Que ele desenvolvendo, está desenvolvendo, perfeito. E o Léo, né, dessa vez, ele vai estar abordando os conteúdos que são mais focados na parte dos comportamentos desafiadores. Né? Ele fez um curso muito bom sobre o tema, né? Então está bem atualizado, está bem fresquinho. Então ele vai estar trazendo coisas bem bacanas para nós. Quem mais aí, Pod Boss? Esse daí é Esse legal. cara aí. Isso tem história. O Igor, nessa pós especificamente, ele não vai estar dando nenhum módulo, né? Mas o Igor, eu devo muito a ele, assim. Só Deus pode pagar. Né? Ele foi o meu coordenador da Santana de Parnaíba, no projeto social em São Paulo. E eu nem na faculdade estava, eu era só um ajudante. Né? Durante um ano aí, ele me deixou arrumando setting, desmontando, fazendo anotações. Né? Fui testemunha viva do mestrado e do doutorado dele. Então, fui lá o cara que ficava anotando, montava as coisas. Né? Legal. Eu não sabia disso. E aí eu acompanhava um dos musicoterapeutas que aplicava a pesquisa, né, do mestrado dele. E foram quase 6 anos de trabalho em conjunto, né? Que da hora, não sabia disso, Felipe. Que legal. Sim. Igor, acho que ele não gosta muito que eu fique falando essas coisas, né? A gente fala, né? Mas ele é o cara que me carregou nas costas, né? Legal. Me deu muito puxão de orelha. Ele sempre falou assim, não reclama não, hein? Isso daí que você tá reclamando aí, amanhã vai te ajudar. Dito feito. Quantas vezes eu mandei áudio pra ele meia-noite, cara, lembra? Você me falou isso, ó. Então, agora eu tô vindo aqui agradecer. Legal. Acho que é importante nós termos essa reflexão e esse sentimento também de gratidão, sabe? Porque as pessoas que muitas das vezes vai ali, puxa o teu pé, sabe? Puxa a tua orelha, dá uma bronca, mas na verdade ele quer ter o melhor. Exato. E muitas das vezes você é mal compreendido. Já passei isso muitas vezes, sabe? Aí eu falo assim, mas é pra você, não é pra mim. Exato. Não tô ganhando nada com isso. Exato. Né? E você leva né? Sim. Uns ganchos. É aquela questão, quem sabe aproveitar, ok. Quem vai só reclamar, aí não tem muito... E ele foi minha primeira grande fonte de inspiração, né? Porque, poxa, eu não estava nem na faculdade, ele ia seguindo a carreira acadêmica, né? Sim. E eu vi o quão excruciante foi para ele, né? Tá em São Paulo, Rio Grande do Sul, sabe? Para dar conta de tudo. Agora BH. Agora BH, com o professor. E eu falei, vou seguir o caminho desse cara aí. Esse é o caminho. Né? Então, um abraço aí pro Igor. Opa, pra todo mundo aí. Igão, Gatino, Murilinho, Rodrigo, Weber. Legal. O Alisson também. O Alisson. Aí, mundo. Quem é? Esse é o Murilo Tax. Murilo. Meu braço direito. Esse eu não conhecia alguns deles, hein? Tô conhecendo agora. Murilinho, ele tá... E esse, o outro? Esse é o Alisson, que o especialista em análise de comportamento, né? Legal. Muito bom, cara, muito gente fina. Massa demais. Muito inteligente. Então, para quem quiser, volta lá no QR Code, né? Vai ter a página lá nossa e conhece melhor os professores. Ótimo, perfeito. Muito obrigado por mais esse bloco, voltamos já. Perfeito. Voltamos com o nosso último bloco, o bloco que é o bloco exclusivo de perguntas do Instagram. Vamos lá, Felipe. O supervisor aba da equipe vai definir os objetivos da minha sessão como musicoterapeuta ou o protocolo MCA me dá a autonomia para definir metas musicoterapêuticas que se alinham ao plano terapêutico individual? Então, acho que a primeira coisa é você entender como funciona a instituição que você trabalha. Perfeito. Esse é o primeiro ponto, né? Você tendo essa liberdade de comunicação com o seu superior, é importante você levar o instrumento avaliativo, apresentar, sabe? Mostrar como que ele conversa. Porque é isso, vai melhorar a comunicação, sabe? Também entre os profissionais. E se, em último caso, precisar pedir autorização, eu acho que não tem nenhum problema. Sim. Tem lugares que automaticamente vai te dar total liberdade para você poder fazer isso. Mas vai ter lugares que é importante você, sim, sabe,
ir lá, pedir autorização. Às vezes é mais por conta mostrar. daquilo que a gente falou antes, que é o alinhamento, né? Às vezes você vai Exatamente. seguir para cá e o outro para lá. Então. Mas eu creio que assim... Mas quanto à musicoterapia em si, quem define é o musicoterapeuta. Exatamente. Né? Por isso que cabe ao musicoterapeuta bater na porta. Sim. Olha, eu tenho isso daqui. Posso estar trabalhando? Perfeito. Por quê? É uma questão de comunicação. E mesmo que você tenha liberdade, é importante você levar para o teu superior e ele saber o que você está fazendo. Sim. Acho que esse é o ponto-chave. Perfeito. Sabe? Evitar com que dentro daquela instituição, daquela salinha, né, no escurinho ali, tipo, tá acontecendo alguma coisa que, sabe, tipo, o que está acontecendo ali? Sim. Não, é importante o coordenador, ele saiba o que está acontecendo dentro da unidade, inclusive o trabalho que você está exercendo. Claro. Perfeito. Próxima pergunta. As sessões são muito roteirizadas e fixas ou o terapeuta tem liberdade para improvisar e seguir o que o paciente está trazendo no momento? Isso é legal também. Aí entra a questão, acho que nós falamos um pouco sobre isso antes, de que ângulo estamos observando determinada questão. O protocolo ele é pautado mais na experiência musical interativa recreativa e também em técnicas receptivas. Então, o contexto de improvisação não entra. Tá. Né? Então, dentro desse divisor, né, de águas, digamos assim, a questão de improvisar abertamente não vai acontecer. Certo. Né? Importante falar isso. Se você trabalha com musicoterapia improvisacional e tem autores diferentes, com técnicas diferentes, tudo bem. Né? Mas não acaba sendo a proposta do protocolo. Como eu tive que focar, né, em alguns pontos específicos, então eu desmiucei isso o máximo que eu pude. Perfeito. Mas também não dá para abarcar tudo. Claro, né? Lógico, exato. É por isso que existem as especializações, né? Cada um vai para o lado. Exatamente. Perfeito. Então, assim, como já tem os textos prontos para os PTIs, com as técnicas, com as experiências, com as estratégias, então ele vai estar te norteando o que fazer. E também vai ter na pós um outro material que não consta na dissertação, que é explicando como que você executa cada um dos treinos. Né? Legal. E isso vai ser uma das aulas presenciais também. Perfeito. Porque você lê ali direitinho, bonitinho, legal, mas como que faz? Exato. É isso. É o que aconteceu muito com a Intap e o Bruno, o Marcelo, né? O Gatino também sempre, como sempre, ajudando todo mundo a trazer essas novidades. Vieram trazer como se usa, né? Marcelo Serrato, Bruno. Exatamente. Então, a gente tem isso daqui, mas como usar? Porque não é tão simples assim, não é só você receber aquele papel com as avaliações e não saber usar. Então, acho que isso daí vai ser bem importante. E só mais uma questão. O fato de ter uma estrutura não quer dizer também que você está 100% preso em fazer exatamente como tem que ser. Né? Então, assim, a rotina de intervenção, né, da própria sessão, você vai ter com a criança. Você vai dar uma demanda de cada vez, né? Se você vai dar um espaçamento maior, né? Qual vai ser o tipo de reforçamento que você vai utilizar. Você não obrigatoriamente tem que usar os mesmos instrumentos, as mesmas músicas. Né? Então, assim, vai ter essa variedade. Né? E quem vai definindo isso é o musicoterapeuta com o seu aprendiz. Né? Então, é importante entender que existe uma estrutura, mas dentro dela você vai poder articular as coisas da melhor forma que o seu olhar clínico, um raciocínio clínico vai se encaixar com as necessidades do aprendiz. Sim. Acho que esse é o ponto em questão, sabe? Perfeito. Próxima. Esse protocolo funciona igual para todos? Ele é usado da mesma forma para um autista não verbal e para alguém com TDAH, por exemplo? O protocolo ele não é fixado em um transtorno específico, né? Na verdade, ele é para aquisição de habilidades, né? Desde inconsistências e ausências de habilidades, digamos assim. Porque se o aprendiz já tem aquela habilidade, não tem por que trabalhar ela. Claro. Eu posso sim usar ela para alcançar outras habilidades. Tá tudo bem, né? Exemplo, a criança canta continuamente. Mas ela consegue ter esse controle de pausar, de completar uma sílaba, de completar 2 sílabas, de completar 3 sílabas, de ter essa questão eu e você? Sim. Ela fazer a escuta, ela espera né? Então, envolve outras questões, sabe? Claro. Então, assim,
A ideia do protocolo é a aquisição de habilidades. Agora, quando você faz a avaliação, se ele tem autismo, se ele tem TDAH, às vezes tem os dois, às vezes tem outras particularidades, é o que ele vai demonstrar em avaliação. O que ele não tem? O que está ausente? Né? Mas o protocolo ele é extenso, mas está faltando isso. Porque não dá para abarcar tudo, gente. Claro, né? E outra, já existe VibMap, né? Já existe outras ferramentas avaliativas, né? Na musicoterapia nós temos muitos instrumentos, mas tem instrumentos que são de outras áreas que o musicoterapeuta pode também utilizar e ele pode aprender sobre. Sim. Isso vai te dar também ideias para você desenvolver o seu trabalho. E eu acredito que o caminho é esse. Então, mas não fala sobre barreira, porque não é o foco do protocolo. O foco, exato, perfeito. Mas não fala de improvisação, não é o foco do protocolo. Não dá para pegar tudo, Exatamente, realmente. não dá. É isso aí. Mas não te limita a estudar, a pegar outros instrumentos que vai estar abordando sobre. Quanto mais conhecimento, melhor. Perfeito. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo aqui. Obrigada. Veio direto de Santos ali. Não, São Vicente. Eu sempre falo Os ônibus saíram de Santos. Mas sabe por quê, gente? É porque, enfim, eu ia para Santos agora para o jogo do Fortaleza. Não fui, então foquei no Santos, né? Mas só a cidade, o time não. Ai, meu Deus, não podia falar isso, né? Amigos. Mas muito obrigada mais uma vez. Continua com esse trabalho muito bom e vamos continuar lutando também pelo espaço na Baixada Santista, né? Da musicoterapia. Obrigada por ter aceitado esse desafio de trazer mais um curso de pós-graduação para a gente somar com a musicoterapia no Brasil. Então, vocês é muito bem-vindo ao nosso time. Tá? Mais uma vez, obrigada. Obrigada por tudo, viu? Eu sou extremamente grato a todos, né? Envolvidos. Isso inclui pessoas lá de trás que me ajudou nesse momento estar aqui. E isso envolve muita gente, inclusive os professores, né, que fazem parte da pós, inclui você, o Gatino e muitos outros. Eu acredito que é isso, nós temos que nos ajudar. Perfeito. Nossa comunidade, ela é pequena se comparado a outras, né? E temos que ter menos entraves, menos brigas, temos que ter mais união, sabe? Porque é isso que vai ajudar a levar o trabalho para o outro. Qual é a finalidade? Né? Qual é o ponto final dessa história? É quem vai ser reabilitado, é quem vai ser habilitado. Exato. Né? Aquela criança que hoje esteve aqui, que ela lembre que o momento que ela esteve aqui foi feliz para ela, sabe? Que ela foi feliz na clínica, tendo, né, todas aquelas terapias, aquela rotina, que não é fácil. Isso é sabe? Verdade. E para quem trabalha também, eu penso muito nisso, sabe? Sim. A vida já pesa bastante, né? Do adulto, né? A gente, quando fica adulto, nossa, tem que dar conta de muita coisa, né? Exato. E por que também não sair mais leve atuando, sabe? Claro. Muitas vezes um sorriso, um abraço de uma criança ali já ganha seu dia já, sabe? Então é isso, é uma soma de coisas. Então, acho que estar aqui agora talvez o produto final de tudo isso, né? Legal. E que não é um fim também, vai ser o começo de uma nova... Todo fim é o começo de uma nova etapa, de uma nova etapa, perfeito. Eu sou muito grato por todo mundo que está junto, a todos os professores e a você também, Deus abençoe. Amém. Gente, foi mais um episódio aqui do nosso ICBM TV. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada por terem acompanhado. Tchau, gente. Fechou.